Todos nós semana Glória a passada, Deus. e há uma concordância, né? Amém. E do Espírito para nós, o tema que fala de intercessão. O Espírito de Deus, ele testifica, né? Que nós podemos ler, né? E entender pela palavra de Deus, de interceder. Nós também somos intercessores, nós estamos aqui nesse trabalho, nós estamos intercedendo Glória a Deus, pela né? nossa vida e também pela nossa família, pelos irmãos e pela igreja. Glória a Deus, aleluia. Que é aqui, ó, o versículo que é o tema, né? Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor, eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Deus está falando da casa de Israel, do povo dele, que Jeremias estava pregando, e eu creio que nesse momento aqui, no capítulo 18, Deus fala, desce na casa do oleiro, você vai ver algo ali, porque 18 anos pregando, e cansa, né? O profeta deve que estava numa situação, porque ele manda ele descer a casa do oleiro. É como se nós estamos passando os dias, é como Abacuque. Ele questionou a Deus se ele não estava vendo o que estava acontecendo, as nações, tudo estava dando, e não viu uma solução. É muita gente ali sendo atacada, gente não estava nem aí. Aqui também, Deus fala com Jeremias, né? Desce a casa, né, do oleiro. Tá vendo o oleiro fazendo barro? E o barro, aqui ele fala, assim não poderei eu, ó, Deus está falando, ele assume, não poderei eu fazer. Aleluia. Jeremias, eu posso fazer como fez este oleiro. Ó casa de Israel, diz o Senhor, eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Glória a Deus, aleluia. Então, Deus ele assume o controle aqui. Porque Jeremias ele foi chamado, né? Ele teve o seu chamado. Ele foi chamado para pregar para o próprio povo da casa de Israel. E tem coisas que às vezes Deus fala conosco, Deus coloca a palavra na nossa boca para nós pregar também para os da nossa casa. Glória a Deus. Nós pregamos os de fora, mas também Deus aqui está falando sobre pregar para Israel, para nossa própria Aleluia, casa, Jesus. para o filho, esposa, porque aqui, ó, a palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo, levanta-te, desce à casa do oleiro e lá te farei ouvir as minhas palavras. Glória a Deus. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. E como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, olha aí, como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, esse vaso aqui, esse vaso de barro que quebrou na mão do oleiro, é muitos que estão quebrados. E o oleiro tem que, colocar ele na roda de novo. É pessoas, irmãos que você e eu conhecemos, que está quebrado. Tá um vaso rachado já e precisa voltar para a mão do oleiro para ser trabalhado novamente. Colocar ele ali na mão do oleiro. Formou a fazer dele outro vaso conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor. Aí Deus fala com Jeremias, não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro? Ó casa de Israel. A casa de Israel, diz o Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Glória a Deus. Deus tem um controle. Ele faz um vaso novo, fortalece o vaso, faz ele novo. Então, aleluia, há muitos vasos que estão quebrados.
precisando voltar para a mão do oleiro, para ser feito de novo, para tornar um vaso sem estar quebrado. Aleluia. Tem gente quebrada, tem gente triste, tem gente amargurada, tem gente decepcionada, mas é vaso. É vaso, é um vaso. Você olhou pro irmão, viu que o irmão tá... Irmão, é um vaso. É, Deus. E a palavra tá falando que não poderei eu fazer. Então nós temos que olhar para esse irmão, para essa irmã. Deus pode fazer, profetizar na vida dela. Glória a Deus. Ó, o vaso que estava na mão do oleiro, ele estava quebrado. Mas coube o oleiro fazer um vaso novo. Ele pode. Aleluia. E Deus falou para Jeremias, não poderia eu fazer como fez esse oleiro? Ó, casa de Israel. Então, nós temos que olhar e falar, não, esse irmão, essa irmã que está quebrada, que está afastada, Deus pode pegar esse vaso e fazer de novo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. É o renovo, né? Isso. Então ali... No momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino para arrancar e para derribar e para destruir, se a tal nação contra a qual eu falar se converter da sua humildade, também eu me arrependerei do mal que pensava em fazer. Olha aí, Deus, ele tem a palavra de quê? De restauração também. Tem a palavra para restaurar. Aleluia. Porque ele nos ama. Ele ama Maravilha. o pecador, mas ele abomina o pecado. Então, esses vasos aqui, irmãos, é os vasos da casa de Israel. Aleluia. Vasos que estão quebrados, que pode ser passado de novo na mão do oleiro e Deus pode refazer eles e fazer um vaso novo. Aleluia. E o que nós estamos diante dessa campanha? É para orar, nós vamos orar, Deus, pedindo a Deus, né, interceder, porque tem a nossa família, tem nossos filhos que estão quebrados, tem parente, tem irmãos, tem todos que estão quebrados, precisa passar novamente para a mão do oleiro. Quantas pessoas que eu e você conhecemos que tinham dons espirituais, que hoje não estão... Eu lembrei de tantos, irmãos. Se eu for orar aqui, eu vou colocar cada um. Jesus. Pessoas que foram usadas na casa do Senhor. Hoje você olha para ela assim, o irmão leu Ezequiel 37, está um vale de ossos secos, sequíssimo. Você olha assim e fala, cadê? Virou um vale, está no vale. Mas que Deus falou para Ezequiel? Profetiza. Ó, vale de ossos secos. Profetiza. Glória a Deus. E voltou a reviver. Glória a Deus. Então, aleluia. nosso Deus. E é tão bom a gente entrar... Porque nós fazemos várias campanhas aqui. Tivemos várias campanhas de oração. Tudo que nós falamos, né? E agora vem essa campanha maravilhosa de interceder, de orar por aqueles que estão precisando das nossas orações. Que estão lá embaixo, que estão fracos, estão sem força, mas a nossa oração é para que Deus restaure os vasos. Aleluia. E para vocês verem que tu tá dentro da palavra, eu separei, eu estava lendo, eu separei aqui, ó. Ó aqui, lá em Êxodo, Moisés, no capítulo 32, ó,